todas as redes de emissora de TV. Pararam, pam, pam. Você pode ter certeza, irmão. Você pode ter certeza absoluta. Em edição extraordinária estamos entrando no ar porque de todos os lares, em todo o mundo, desapareceram todas as crianças e muitos desapareceram também adultos, mas muitos ficaram. Todo mundo vai procurar o bombeiro, polícia, vai procurar a federal, todos querem saber o que aconteceu e olhe para mim, irão procurar as igrejas também, os pastores também, os religiosos também, em busca de uma resposta. E aí começa, um pergunta, não tem resposta, outro pergunta, não tem resposta, outro pergunta e não tem resposta. A confusão vai estar armada. Olhe para mim, hoje muitos bancos estão vazios aqui, mas naquele dia, esses bancos vão estar lotados de pessoas querendo respostas. E quando você olhar para um cantinho, você vai ver um de cabeça baixa e vai dizer assim: não é nada disto que vocês estão falando, eu sei o que é. Jesus veio buscar a sua igreja e eu fiquei. Eu não quis obedecer ao meu pastor, eu não quis obedecer ao que ele pregava, e agora eu também estou aqui. Eu sei o que vai acontecer. E junto com essa notícia, sai a outra bombástica. A besta do Apocalipse, o 666, toma posse como governador do mundo. Não se iluda, meu amigo. Deus não está morto. Por isso eu falei da verdadeira igreja. Aquela que está fazendo a sua vontade. A que crê em sua vinda. Aquela que aguarda ansiosamente pelo Senhor. Não se iluda, logo após o arrebatamento, o mundo vai entrar numa tribulação tal como nunca experimentou antes de toda a sua história, porque esse tempo é chamado na Bíblia de o tempo da aflição de Jacó. Aí os ais, as pragas, as trombetas, os selos serão abertos e serão derramados sobre os homens e sobre toda a injustiça, conforme diz o Apocalipse capítulo 10, onde o anjo forte, ele desce do céu com um livrinho na mão, e diz a João, ele registrou: toma-o e coma-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na sua boca será doce como mel. Olhe para mim. Eu escolhi pregar o evangelho verdadeiro. E eu já sei que ele não é muito doce na boca, não. Ele é amargo. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem seguir a verdade. Como Pedro, que sempre acompanhava Jesus de longe. Se você não sabe, saiba. Jesus havia profetizado e disse: ó, não se iluda. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu negá-lo, Senhor. É isso que eu tenho visto de muitos. Eu negá-lo jamais, pastor. Conte comigo. No primeiro aperto, encosta na fogueira. Olha, você se parece com um deles. E eu? Você bebeu, rapaz, mas nem conheço o homem. Foi para outra. Olha, você fala como um deles. Eu não, nem sei quem é. Foi para a terceira. E lá então falou assim: olha, o seu jeito é o jeito deles. Ele falou assim: eu não conheço o homem. Olhe para mim. E o galo cantou. E naquele instante, amigo, foi como a trombeta para ele. Ele acordou. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu neguei o meu Senhor, conforme ele havia me avisado. Meu amado irmão, olhe bem para mim. Crente que segue Jesus de longe, de vez em quando aparece na igreja de domingo. Qualquer negócio afasta ele da igreja. Irmão, qualquer coisa afasta as pessoas dos pés de Jesus. Um dia desse, filho, você vai ficar com tudo que você tanto guarda e vai perder Jesus.
duro dizer isto. Eu não acabei de falar que o evangelho que eu prego é amargo? Para mim não é. Ele é doce como mel, porque ele está dentro de mim, não na minha boca. Eu o sinto cada minuto, cada instante, e estou avisando: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor vosso Deus. Não tardará aquele que diz que viria, virá. Mas como eu dizia, isso significa que a igreja não estará mais aqui. A verdadeira igreja, aquela que faz a vontade de Deus, aquela que crê na sua vinda, aquela que está aguardando Ele nas nuvens. Meu filho, o desespero irá tomar conta da multidão. E logo em seguida, vem este anjo, dizendo a João para ele saber e para você e eu sabermos, que há muitas vezes passamos amarguras, eu sei, e exatamente por causa do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele expõe o falso, esteja ele onde estiver. As pessoas querem defender a sua verdade, mas não a verdade de Deus, como hoje pela manhã, usando até o versículo de uma forma distorcida para proteger, dizendo uma loucura, que Jesus estava defendendo a prostituta em pecado. Meu filho, jamais Jesus defenderia alguém em pecado. Ele olhou para ela e disse: mulher, vá e não peques mais. Meu amigo, meu irmão, o anjo disse: toma o livrinho. Olhe para mim. Faz 28 anos que eu tomei. E eu engoli tudo que está aqui dentro. Há coisas que descem bem, mas há coisas terríveis. Não do livro, mas das pessoas. Por você defender uma causa. Eu sei que você está defendendo uma causa. Fala a verdade. Quantos têm passado isso que eu estou falando aqui? Levanta a mão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mas não fique preocupado, não. Esse período é conhecido como a grande tribulação. É um espaço de 7 anos, onde Deus irá cumprir a sua palavra, que é a 70ª semana de castigo para os judeus, meus irmãos, conforme Daniel capítulo 9, verso 24. Deixa eu dar uma explicação rápida. O livro de Daniel, para quem não sabe, tá? Ele está tanto aqui na Torá, como aqui na palavra de Deus, o Velho, chamado por nós de Novo Testamento. Se você procurar aqui, o livro de Daniel é o mesmo que está aqui na Torá. E por que está aqui? Está aqui para que ninguém possa dar uma desculpa que não sabia. E quando você pega o capítulo 9, você vai verificar que ele expressa exatamente o livro do Apocalipse. Eles se encaixam no tempo e no espaço perfeitamente. E lá no capítulo 9, Deus determinou 70 semanas de castigo para o povo judeu, hebreu. Divididos em 3 partes. 7 semanas, mais 62 semanas, e foi tirado o Messias. Aí entra numa outra história, somou 62 com 7, são 69. E estas semanas de castigo estão lá, no livro de Jeremias, pelo povo hebreu ter burlado a lei do plantio na terra. 7 anos plantarás, 6 anos, no 7º descansarás a terra. E eles burlaram, e Deus multiplicou 70 vezes. Agora você vai entender a escravidão dos judeus. Só que eles pagaram 69. E Deus então diz que seria tirado o Messias. Olhe bem para mim, a marcação
no tempo e no espaço. Ali foi a começo da tribulação. Deus especifica todas as coisas como um cronômetro de tempo. Cada coisa na sua época, no seu tempo. E quando chega na 79ª semana, Deus dá um breque no castigo. Entra outro período chamado da igreja, a era da graça, a era do Espírito Santo. A igreja começa em Atos capítulo 2, e nós já estamos há 2010 anos, 2013 anos, dentro da era da graça, pelas nossas contas, que é o calendário solar, do judeu a lunar. E tanto o começo da igreja como o final está determinado corretamente. E olha, meu irmão, nós sabemos pelos sinais que esse tempo da graça está no seu fim. E a marcação do final, olhe para mim, é exatamente o arrebatamento da igreja. Aí Deus volta a tratar com os judeus. Deus não é um velhinho gagá que está no céu, que é o que muita gente pensa. E são 7 anos. Se você ler lá na palavra, você vai ver que 7 anos para os judeus é uma semana. Para nós, uma semana é 7 dias. Uma semana é 7 dias. Para o judeu, naquela época, uma semana era 7 anos. Que foi o tempo exatamente de marcação de Deus, pois esse número 7 é o número dele. Muito bem. A tribulação, diz a palavra que a igreja não estará mais. Acabou o tempo da igreja. Acabou a era do Espírito Santo. Os que entrarem não terão mais proteção. Aqueles crentes que eu disse há pouco que ficaram, que sabem o que aconteceu, Jesus veio buscar a sua igreja e ele ficou. Ele não vai aceitar nada, mas a palavra de Deus diz no capítulo 6 de Apocalipse, que a besta, quando assumir, vai mandar degolar a todos. Mas, amados irmãos e queridos amigos, depois da tribulação, que Deus fará o acerto, no finalzinho, olha lá, sempre há uma marcação, diz a palavra, olhe para mim, que ele voltará. Aquele que veio nas nuvens encontrar, ele não vai pisar na terra. Que Paulo falou, num abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós os vivos nos uniremos a eles para encontrar o Senhor nos ares. 7 anos antes e 7 anos depois, diz a palavra, que os judeus, não aguentando o aperto, clamarão pelo Messias. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Senhor. E ele voltará, como nos dias antigos, para vingar a sua gente, o seu povo. Aí já estamos falando da grande batalha final, o vale do Armagedon.